Reunião do dia 20/7/2020. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária deste dia 20 de julho de 2020, pelo sistema de deliberação digital. Solicito aos senhores vereadores que estejam remotamente conectados, estão sendo chamados. Vereador Ari Gromoski. Presente. Vereador Diogo Jubilerski. Presente. Vereadora Eunice Oliveira da Silva. Presente. Vereadora Fátima Romanini. Presente. Vereador Juriti Xavier. Presente. Vereador Leo Sérgio Michevski. Presente. Vereador Maico Marocco. Presente. Vereadora Margareta Flores. Presente. Então, primeiramente, quero cumprimentar as senhoras e senhores vereadores, ao doutor Josemar, a Poli, a Thaís. Também hoje, então, quero cumprimentar a secretária da Saúde, Terezinha Siviero, a farmacêutica Catiane Juvitevski e a enfermeira Franciane Bife, que no final da sessão, então, nós vamos estar falando sobre o Covid-19. Também quero cumprimentar, então, a todos que estão nos vindo às suas casas. Essa secretária que faça a leitura da sessão ordinária do dia 13 de julho de 2020. Ata da sessão ordinária número 717. Aos 13 dias do mês de julho do ano de 2020, às 19 horas, realizou-se na Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado Grande, sob a presidência do vereador Léo de Coutro, contando com a presença dos vereadores Diogo Zemijevski, Maicon Marocco, Margarete Flores, Juraci Xavier, Ari Gromoski, Leocélio Zemijevski, Eunice da Silva e Fátima Romanini. Dando início à sessão, o presidente convidou os presentes para que ficassem em pé e, em seguida, contando com o número legal de vereadores, invocou a proteção de Deus e declarou aberta a sessão ordinária. Solicitou a leitura da ata da sessão ordinária do dia 6 de julho de 2020, após pôs a ata em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Convidou o Dr. Josemar para falar sobre as eleições de 2020. Comentou sobre alguns tópicos importantes, como a desincompatibilização para vereador. 15 de agosto de 2020, para prefeito e vice, se ocupa cargo de secretário municipal. 15 de julho de 2020, servidor normal. 15 de agosto de 2020. Comentou sobre as inaugurações, convenções municipais, número de candidatos a vereador por partido, proporcionalidade de gênero, vedação às coligações nas proporcionais, registro dos candidatos, propaganda eleitoral, primeiro e segundo turno, prestação de contas de campanha e, por fim, sobre a diplomação. Nada mais tendo a tratar na ordem do dia, marcou a próxima sessão ordinária para o dia 20 de julho de 2020, às 19 horas, e declarou encerrada a sessão. Os vereadores que concordam com o conteúdo da ata manifestam dizendo aprova. Os vereadores que discordam manifestam dizendo o contrário. Vereador Ari Gromoski. Aprovo. Vereador Diogo Jubilerski. Aprovo. Vereadora Eunice Oliveira da Silva. Aprovo. Vereadora Fátima Romanini. Aprovo. Vereador Juraci Xavier. Vereador Leo Sérgio Mijevski. Aprovo. Vereador Maico Marocco. Aprovo. Vereadora Margarete Flores. Aprovo. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 003/2020, referente ao projeto de lei número 003/2020. Nobres colegas vereadores, tomamos a iniciativa de encaminhar para análise, apreciação e votação de Vossas Excelências o projeto de lei de origem do Legislativo número 03/2020,
o qual dispõe sobre concessão de diárias aos vereadores e aos servidores do Poder Legislativo Municipal. O novo projeto de lei tem 3 principais objetivos, que são: limitação do número de diárias por ano. A lei anterior não estabelece uma limitação anual para a quantidade de diárias a serem concedidas para cada vereador ou servidor, condição que julgamos necessária para que haja um parâmetro a ser seguido e que possibilite, em situação de igualdade, que todos os vereadores possam se aperfeiçoar, independentemente de sigla partidária ou do alinhamento político com a presidência da mesa diretora da Câmara. Com a limitação anual, serão evitadas situações em que alguns vereadores viajem com maior frequência que outros. Pelo projeto, fica estabelecido um limite de valor equivalente a 12 diárias integrais para outros municípios. Entendemos ser uma questão justa e de isonomia. Valor padronizado entre os vereadores e servidores da Câmara. Como objetivo da concessão de diária é o custeio das despesas de alimentação e hospedagem em local fora da sede do município, entendemos que o valor deve ser igual, tanto para os vereadores como para os servidores da Câmara. As despesas são as mesmas e não pode haver distinção entre pessoas. Entendemos não haver motivo para que os valores sejam diferentes, conforme o cargo ou função que é ocupada. Por isso, a tabela constante do anexo 1 do projeto de lei estabelece os mesmos valores para todos. Na fixação dos valores, levou-se em consideração as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no sentido de que os valores devem extrapolar os limites da razoabilidade, pois destinam-se a cobrir suficientemente as despesas, com alimentação e hospedagem, ou seja, o valor das diárias não podem servir como complementação de subsídios ou vencimentos. Redução de documentos comprobatórios. Pela nova redação, não mais será necessário a apresentação de uma quantidade grande de documentos comprobatórios das diárias, bastando o comprovante de estadia, hotel, e cópia do certificado quando for para a participação em curso. Esperando que o projeto de lei ora apresentado encontre respaldo entre os nobres colegas, coloco-me à disposição para tudo o que se fizer necessário, subscrevendo-me cordialmente Léo de Couto. O projeto de lei está em primeira votação. Quem for a favor, manifeste-se dizendo aprova. Os vereadores que discordam, manifestem-se dizendo o contrário. Os vereadores que desejam abster-se da votação, manifestem-se dizendo abstenham. Vereador Victor Mostra. Não aprovo. Vereador Diogo Javichevski. Aprovo. Vereador Eunice Oliveira da Silva. Não aprovo. Vereadora Fátima Romanini. Aprovo. Vereador Juraci Xavier. Vereador Juraci Xavier. Não aprovo. Vereador Leocérgio Vigevski. Não aprovo. Vereador Maico Marocco. Aprovo. Vereadora Margarete Flores. Não aprovo. Então, o projeto de lei foi reprovado por 5-3. O projeto de lei 003/2020 constará na pauta da próxima sessão da Câmara para a segunda discussão e votação. Convido a secretária da Saúde, Terezinha Vieiro, a farmacêutica Catiane Chevigevski e a enfermeira Franciele Bife para falar sobre a situação do Covid-19 em nosso município e responder sobre as questões enviadas.
Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo enxergar? Cachorro, sim. O cachorro, sim. A secretária, não. É porque senão ela não vai me deixar eu falar. Então, tá tudo certo? Tudo, Tá. Terezinha. Estão ouvindo bem também? Tô. Sim? Pode falar. Então, boa noite a todos e a todas. Quero, nesse ato, cumprimentar o presidente, o senhor Léudi, e a todos, então, os presentes nessa reunião web. E, de antemão, também já agradecer a oportunidade que está nos sendo propiciada neste dia, para que a gente possa prestar alguns esclarecimentos, enfim, respostas às questões que já foram enviadas previamente. Então, nós vamos nos ater a essas questões que nos foram enviadas, e aí a gente vai estar respondendo em reunião com a equipe. Eu convidei, então, a nossa enfermeira, que é responsável técnica pela equipe do Covid, da parte médica e de enfermagem, e também a farmacêutica Catiane, que, então, é responsável também pela questão das medicações, enfim, e que a gente possa, então, estar dando esclarecimentos mais assertivos para os senhores. Colocar, então, a princípio, eu gostaria de estar informando a vocês a respeito dos dados que nós temos em nosso município, que também eu passei anteriormente para a Poliana, e, enfim, vamos estar colocando neste momento. Com referência, então, Só um minutinho, por favor. Eu acho que eu fechei aqui uma aba. Enfim, o município de Lajeado Grande, na data de hoje, que é dia 20, então nós temos o 107º boletim diário do município de Lajeado Grande relativo ao coronavírus. Nós, no presente momento, então, a Comissão de Resposta ao Coronavírus informa os dados da situação do município de Lajeado Grande em relação ao coronavírus. Nós temos, então, na presente data, casos confirmados, 29 casos confirmados no município de Lajeado Grande. Nós temos também 3 casos ativos, nós temos 6 suspeitos, nós temos 75 pessoas que foram descartadas. Vocês estão ouvindo? Sim? Sim. É que eu acho que está havendo interferência em alguma máquina ali. Casos de internamento hospitalar, na presente data, nós não temos nenhum caso de internamento hospitalar. E até o presente momento, do mês de início de março, que foi quando iniciou, então, a pandemia para nós aqui em Santa Catarina, nós tivemos apenas um óbito no nosso município de Lajeado Grande. Tá? Então, não sei se vocês, de repente, têm alguma dúvida com referência. Alguém tem o microfone ligado, poderiam desligar os microfones? Aqui tá só caindo a de você. Alguém tem o microfone ligado? O da França está mostrando que está ligado. Então, teria que desligar a Fran, porque senão não dá para a gente... os outros não conseguem ouvir, tá? Qualquer coisa, vocês sinalizem. Então, assim, ó, da questão do nosso boletim, hoje nós temos duas pessoas que estão ativas, tá? Então, o que acontece? Desses ativos, eles têm tantos dias de quarentena para fazer, e conforme vai passando os dias de quarentena e a pessoa passa bem até o final,
Então, no 14º, são 14 dias de quarentena. Depois, ainda a gente tem que aguardar mais 72 horas para poder, então, dar o caso como encerrado. Então, nós temos na presente data dois ativos somente, tá? Esses 3 suspeitos que a gente tem são pessoas que foram realizadas já o exame e que, tão logo chegar o resultado desse exame, ou ele vai dar como descartado, ou então, se der positivo, ele passa para a linha do positivo. Se ele for descartado, que não for confirmado, então ele passa, então, para os descartados e, enfim, né? Foram monitorados, porém não deu ativo, certo? Então, o boletim ele é bem simples da gente entender e é possível vocês acompanharem diariamente esse boletim através do site da prefeitura, que tem uma página que é totalmente para a questão do Covid, que é a transparência do Covid, e ali a gente coloca, então, a prefeitura publica todos os dias, tá? Ademais, também, nós temos o grupo da Defesa Civil, que é publicado também todos os dias no grupo da Defesa Civil, tá? Então, assim, a gente tem a informação diária. Gostaria de dizer para vocês, estão ouvindo bem? Tá bom o som? Sim, tem. Sim? Gostaria de dizer, assim, que nós temos tido, assim, bastante êxito e sucesso na forma como tem sido conduzido por todos os profissionais da equipe de saúde, desde a questão de atendimento quanto tratamento, enfim. Tanto que os resultados mostram, tá? Os resultados mostram que desde o início da pandemia, aqui em Lajeado Grande, nós tivemos apenas uma pessoa internada. Então, isso nos leva à avaliação de que realmente está surtindo efeito, que é assertivo a forma como está sendo atendido e tratado as pessoas, tá? Então, assim, nós somos um município pequeno, de 1.400 e poucos habitantes, e o 437 é o que o Estado computa para nós, do Lajeado Grande, e a gente tem tido, então, somente essa internação hospitalar. Aquela internação hospitalar, ela acabou vindo a óbito, por quê? Porque era uma paciente que tinha várias comorbidades, tá? E, infelizmente, ela contraiu o vírus e teve que ser internada em função do estado dela, e ela não conseguiu, essa paciente não conseguiu, então, superar esse vírus e, então, vindo a falecer. Foi a única internação até o presente momento de Lajeado Grande, tá? Então, basicamente, os dados são esses, e eu queria colocar também um pouquinho do que está acontecendo no estado de Santa Catarina como um todo e na nossa região, porque Lajeado Grande pertence à região de saúde de Xanxerê. Eu acredito que todos os senhores e senhoras devam estar acompanhando as mídias sociais, o governador do estado também, que tem colocado que Santa Catarina, nós temos 3 áreas, grandes áreas, que estão em estado gravíssimo, tá? Então, Lajeado Grande faz parte da região de saúde da AMAI, que nós somos em 21 municípios, municípios que pertencem à região de Xanxerê e 7 municípios que pertencem à região de São Lourenço. Então, nós somos 21 municípios que estamos, então, com o estado gravíssimo no presente momento. O que significa estar neste estado gravíssimo? Bom, então, assim, se os senhores quiserem, os senhores e as senhoras quiserem, podem
navegar pela página da Secretaria de Estado da Saúde, tá? Então, vocês podem colocar saude.scc.gov.br e entrando nesta página tem um link que é somente para o coronavírus, tá? Clica no link e entra, ali vai ter diariamente todas as informações referentes ao estado todo. Nessas informações, então, tem a questão da matriz de risco. Essa matriz de risco é que comporta quatro itens que mostram, então, se a região está com... Qual é o tipo de risco? Se ele é um risco leve, se ele é um risco moderado, se é grave ou se é gravíssimo. Então, são 4 estágios da matriz de risco. Para chegar, então, na matriz de risco, é avaliado várias coisas, que sejam o isolamento social e a investigação desse isolamento social, a testagem e o isolamento dos casos, a reorganização dos fluxos assistenciais e também a questão de ampliação de leitos na região, tá? Então, assim, a nossa região entrou em estado gravíssimo porque nós temos um hospital que é referência, que é o Hospital Regional São Paulo. O Hospital Regional São Paulo, então, habilitou 10 leitos de UTI exclusiva para COVID. Depois, mais adiante, foi necessário, então, ampliar esse número de leitos. E o hospital, então, foi contemplado com a habilitação de mais 10 leitos de UTI COVID. Porém, existe uma dificuldade imensamente grande, não só para o hospital, não só para os municípios, mas no Brasil como um todo, que é a questão dos profissionais de saúde. Porque também os senhores e as senhoras sabem que muitos dos profissionais de saúde da linha de frente do coronavírus, muitos também ficaram doentes. E tem gente que também não gostaria e não quer trabalhar nessa área do coronavírus. Então, Xanxerê, o Hospital São Paulo, não está conseguindo contratar equipe suficiente para que esses 10 leitos estejam em funcionamento. Então, nós entramos em estágio gravíssimo. Essa é uma das... a mais importante questão de chegar, então, no grupo gravíssimo é esta. Tá? Então, assim, o que acontece? Na semana que passou-se, o hospital, então, redimensionou alguns profissionais que são da área da emergência do hospital, porque agora, com a pandemia, o hospital, que é referência, ele fez, então, 2 portas de entrada. Uma porta de entrada que é para a urgência e emergência de todas as doenças, e outra porta de entrada que é somente para síndromes gripais, e também entra o coronavírus, porque ele é uma síndrome gripal respiratória grave, tá? Então, existem essas 2 portas de entrada. Para poder, então, suprir e abrir um pouquinho mais do que os 10 leitos primeiros da UTI de COVID, então, o hospital direcionou um profissional médico que era da porta da urgência e emergência normal, também enfermeira e técnicos de enfermagem. Então, no total, se eu não estou enganada, são 4 ou 5 pessoas que foram redimensionadas ali, e foi possível, então, deixar 14 leitos de UTI COVID abertos, tá? Eu só quero colocar para os senhores e para as senhoras que, assim, todos os dias também
o hospital ele é obrigado a lançar um boletim do coronavírus, da ocupação dos leitos normais e da ocupação dos leitos do coronavírus também. Então, na data de ontem, dia 19, o boletim estava bem complicado. Por quê? Porque no boletim, onde fala dos leitos, do número de leitos de hospitalização de UTI do coronavírus, nós tínhamos 13 leitos que estavam ocupados, tá? Vale dizer também que, como hospital, ele serve para toda uma comunidade e para Santa Catarina inteira, nós temos as outras 2 regiões que estão também em estado gravíssimo. Uma delas é o Grande Litoral de Santa Catarina. E também outra região, que é a região de Lages, Joaçaba, enfim. Tá? Então, assim, começou a vir pacientes desses outros lugares para ocupar leito no Hospital Regional São Paulo. Aí vocês poderiam me perguntar, sim, mas esse hospital não é só para nessa região? Não. Por quê? Ele é referência para nós, mas na questão de UTI, os leitos não são próprios do local. Eles têm que ser disponibilizados para toda uma central de regulação de leitos, tá? A central de regulação de leitos já é uns 3 anos que ela existe, mas faz 2 anos que ela realmente funciona de forma adequada, tá? E agora, com o advento da pandemia, ele tem que funcionar ainda melhor. Nós, enquanto gestores, enquanto a equipe médica, ou então os hospitais menores, que também recebem pacientes do COVID, não pode direcionar o hospital para que a pessoa seja internada na UTI. Ela primeiro tem que se direcionar à central de leitos, tá? E essa central de leitos nós temos na nossa região, ela está localizada na cidade de Chapecó e funciona 24 horas por dia, todos os dias do mês, da semana. Sábado, domingo, feriado, dia de semana, qualquer dia. Dia e noite funciona essa central de regulação. Então, assim, é a central de regulação que vai dizer que tem vaga, por exemplo, para internar COVID lá em São Miguel do Oeste, que também tem leitos. Ou, então, é a central de regulação que vai dizer que o paciente tem que ser destinado lá para o litoral, porque tem vaga. Ou, então, aqui para Chapecó, ou aonde for necessário. Então, assim, só para os senhores saberem que nós não temos escolha da questão de local para internação. Claro que, a princípio, sempre é destinado para as pessoas que residem mais próximas, porque aí também é mais rápido para dar o atendimento ao cidadão. Porém, não havendo vaga próximo à residência do cidadão, ele vai ser destinado para onde tiver vaga, até que se esgote todas as vagas disponíveis dentro do estado de Santa Catarina. Então, quando a gente diz que pode haver colapso do sistema hospitalar, isso é uma realidade, tá? Porque se nós não tivéssemos, se o hospital não tivesse conseguido abrir os 4 leitos na semana passada, teria dado colapso. Por quê? Porque 3 pacientes não teriam como internar aqui. Eles teriam que ser direcionados para outros lugares. Então, por isso, assim, a situação, ela é grave e gravíssima, tá? Então, na data de ontem, nós tínhamos 13 pessoas internadas na UTI COVID. Desses 13, 10 pacientes estavam confirmados,
2 pacientes estavam suspeitos e mais um paciente, ele estava com síndrome respiratória aguda grave, porém não confirmado também, tá? Então, eram os 13 pacientes. E desses pacientes ali, tinha paciente que era de Xanxerê, de Ouro Verde, de Xaxim, de Irani, que não é a nossa região, de Erval do Oeste, que não é da nossa região, e de Passos Maia. Então, eram desses municípios que tinham os pacientes ontem internados, tá? Na enfermaria do Covid, tinha, então, quantos pacientes? Nós tínhamos 2 pacientes que estavam confirmados do Covid, só que daí eles não precisavam de intubação, por isso que não foi para UTI. No fim, não precisava de cuidados maiores ainda do que da enfermaria. Aí os pacientes suspeitos tinha 6 e com síndrome respiratória tinha 1. Então, na enfermaria tinha 9 pacientes. Disso tudo, então, o boletim de Xanxerê, do Hospital de Xanxerê, contava ontem com 33 mortes até o presente momento. E sempre, todos os dias, então, por exemplo, tem um óbito, ele vai entrar para essa linha ali, tá? Para que a gente possa entender exatamente como é que é, então, a leitura desses boletins. E os pacientes confirmados em óbito, nós tivemos, então, depois eu vou dar uma olhada no de hoje, tá? Então, de Ponte Serrada foram 2, que já faleceram desde o início até agora. De Arvoredo foi 1. De Entre Rios foram 2. De Ipuaçu foram 3. De Lajeado Grande foi 1. E eu quero só colocar a questão Lajeado Grande, mais uma vez. Quando houve o óbito da paciente ou do paciente que estava internado lá na UTI, não se tinha ainda o resultado se era coronavírus ou não. Então, assim, tem muita gente que diz, mas tudo que interna agora é coronavírus, todo mundo que morre agora é coronavírus. Eu digo com certeza para vocês de que não. Por quê? Porque a nossa paciente estava internada, veio a óbito e até o dia do óbito dessa paciente, nós não tínhamos recebido o resultado do exame que foi coletado e tinha ido para o LACEN. E o LACEN estava com problemas de material, enfim. Então, eu acredito que foram 3 dias depois do óbito é que veio o resultado. E aí a vigilância epidemiológica informou ao hospital, fomos informados aqui, daí foi informado ao hospital, só depois disso, do resultado positivo, é que foi então colocado no boletim que o óbito era positivo Covid, tá? Então, vocês podem ter certeza que é muito sério tudo isso, tá? Continuando, então, Quilombo teve um óbito, que foi dali, que teve óbito ali em Xanxerê, no hospital. Abelardo Luz foram 3, Fraiburgo foi 1, Xaxim, de todos os que vieram a óbito, foi Xanxerê, foram 8, até o dia de ontem. O município de Xanxerê foram 9, Ouro Verde 1, Faxinal dos Guedes 1, tá? Então, esse é o boletim da data de ontem. Da data de hoje, já mudou o quadro. O quadro está melhor no hospital, tá? Na UTI Covid, tem 10 pessoas hoje, tá? 8 que estão confirmados, 1 suspeito e 1 com síndrome respiratória aguda grave, tá? Na enfermaria, aumentou. Ontem eram 9, hoje tem 10. 2 que são confirmados, 7 que são suspeitos e outro com síndrome respiratória. Óbitos são 53. No dia de ontem, desculpa, 53, não, eu me equivoquei. 35. No dia de ontem,
que era dia 19, nós tínhamos 33 casos. Então, 2 pessoas morreram, tá? Que estavam ali no hospital morreram. E não sei se deve ter dado alta uma, porque provavelmente, se eram 13 e agora a gente tem 10, provavelmente um deu alta, tá? Então, assim, todos os dias saem os boletins de todos os municípios, e o nosso não é diferente, tá? Então, como eu expliquei, nós estamos tendo muito sucesso, estamos tendo trabalho bem assertivo, porque de todos os nossos, nós tivemos somente um óbito, um internado com um óbito, mas foi porque realmente a pessoa tinha muita comorbidade, que não conseguiu, o corpo não conseguiu, então, dar esse retorno para a pessoa, tá? Então, assim, eu sei que já estamos com 19 horas e 36 minutos, e eu gostaria de passar a palavra também para as outras colegas de trabalho, para estar informando. Então, assim, eu quero, antes de passar, dizer para vocês que existe uma comissão que é chamada de COIS, que é para todos os desastres que acontecem, tá? Então, assim, isso já funciona desde muito tempo, tá? E agora, com o advento, então, da pandemia, com o advento da flexibilização, que o governo do estado, então, lançou mais um decreto flexibilizando para que os municípios tomassem as medidas mais assertivas e restritivas mediante a condição de cada município. Então, é preciso que também o colegiado de gestores, que a gente chama de CIR, é o colegiado de gestores regionais, colegiado de saúde, precisa, então, auxiliar, dando essa parte de legalidade para todas as ações que são feitas. E, então, foi montado, junto com o Ministério Público e o COIS, como eu falei anteriormente, e mais todo o colegiado de prefeitos, como se fosse um braço do COIS normal, dos desastres normais, porque a pandemia não deixa de ser um desastre, porém ela é ligada somente à saúde. Então, foi achado por bem criar um grupo que é chamado GRAC, que é o grupo, né? GRAC, COIS, e COIS também tem saúde junto, REG, que é da região Xanxerê, regional Xanxerê. Então, esse grupo está se reunindo desde quarta-feira da semana passada, e hoje também nós nos reunimos depois da reunião dos prefeitos, porque foi então feito um estudo sobre quais as medidas que precisavam ser tomadas para um período de 14 dias para ver se é possível então sair do estado gravíssimo, tá? E hoje então foi feito todo esse trabalho, amanhã certamente já sairá o documento. Então, assim, não tem muita coisa diferente para Lajeado Grande do que já é feito, tá? E esse documento, depois, ele também, o município, ele haverá de publicá-lo para o próprio município, porque todos os municípios deverão fazer isso. Então, a gente pode, num outro momento, também estar colocando. Mas é uma forma também de tomar medidas para que se saia, então, desse estado gravíssimo que nós estamos no presente momento. Eu digo para todos que esse é um momento incomum na nossa história, da nossa geração, e que, assim, muito está sendo feito em forma de pesquisa e tudo mais, para que se descubra uma vacina que já está sendo trabalhada. A Universidade de Oxford já está testando, tá? E é possível que saia uma vacina, mas a gente sabe que até que haja a imobilização,
imunização, desculpa, de massa, ela vai um longo tempo. Porém, assim, o que mais auxilia é o isolamento social, tá? Então, assim, temos observado de que na sociedade como um todo, a partir do momento que foi aberto várias coisas que estavam fechadas anteriormente, se disseminou mais o vírus. Quem sabe, se as pessoas tivessem todas o cuidado de que, ao sair de casa, quem precisa sair, que é aqueles que precisam trabalhar, aqueles que precisam ir para a rua para fazer as coisas para a família, enfim, e restringir um pouco e ficar mais a nível familiar, no núcleo familiar, para que, porque as famílias, na verdade, entre si, não tem como não ter contato, mas é uma forma de se transmitir menos. Então, assim, é por isso que sempre é salientado de que há essa necessidade, sim, do isolamento, há, sim, a necessidade da utilização da máscara, há, sim, a necessidade de fazer a etiqueta da gripe, da tosse, de tudo mais, porque isso realmente tem ajudado muito as pessoas, tá? Neste momento tem auxiliado muito. E é uma nova forma da gente viver e conviver. Eu acredito que não sairemos mais os mesmos depois de tudo isso, né? Acredito realmente que seja dessa forma. Então, eu não quero me estender mais e quero dizer assim que a partir do momento que qualquer um de vocês tenha dúvidas, podem nos procurar, ligar, que a gente dá informação por telefone ou, enfim, por mensagem. E assim, a gente não está fazendo presencialmente, é só mesmo o que é necessário para que a gente também não esteja transmitindo, porque, querendo ou não, todos os servidores, os trabalhadores da área da saúde sempre estão muito mais em contato que as demais pessoas e podemos adoecer e transmitir, né? Ou também receber a transmissão. Então, por isso, um pouco mais de cuidado, mas é basicamente isso também. Eu gostaria de passar a palavra agora para a nossa enfermeira Franciele. Não sei se está disponível já, Franciele. Abre o teu microfone, se tu tiver ali, por favor. Sim. Estão me ouvindo já? Sim, então, só deixa eu me despedir, então. Depois, no final, então, a gente faz um fechamento dessa reunião de hoje. Então, como eu falei anteriormente, eu quero agradecer, quero dizer que é muito importante que a gente tenha esse diálogo e também, assim, dizer que todos os profissionais estão trabalhando com muito afinco, horas e horas a fio, e a gente, assim, cada um dá o máximo de si para que a nossa população realmente tenha o cuidado e tenha a saúde necessária. Porém, mais uma vez, gostaria de dizer aos senhores e às senhoras que passem para a comunidade que a questão do autocuidado e do cuidado para com sua família e o cuidado social, ele é necessário. Muito necessário. E ele terá resultado positivo a partir das ações que a gente estiver tomando. Então, muito obrigada a todos e passo a palavra, então, para Franciele, que ela também já tem os questionamentos que foram passados para ela estar, então, colocando. Eu passo a palavra, então, Franciele, daí eu fecho o meu microfone para não dar microfonia, tá bom? Então, muito obrigada. Boa noite, senhoras e senhores. Então, eu estou aqui hoje à noite para responder os questionários que foram feitos pelos senhores. Eu vou responder em forma de perguntas para vocês entenderem melhor. Então, uma das questões que eu recebi foi como está a realização dos testes para o coronavírus. Então, os testes estão sendo realizados conforme a procura e a necessidade de cada paciente.
conforme o paciente chega até nós, conforme os dias de contato que ele teve, é a realização de cada teste, porque cada teste tem o dia correto para que houve a testagem. Então, assim, ó, não, no primeiro dia que o paciente chega até nós com os sintomas, a gente não vai testar o paciente, porque nesse dia ainda ele não tem anticorpo para ser testado. Então, a gente vai medicar o paciente, a gente vai orientar o paciente para que fique em casa, para que fique em isolamento social, mas a gente ainda não vai testar o paciente. Depois, a gente vai orientar o dia correto para cada tipo de teste. O teste que dá mais, que tem mais certeza de correto, que dá mais correto, é o teste PCR, que a gente chama, que é o teste do SWAB, que é o do nariz, que é o mais conhecido como teste do nariz. Ele tem 90% de credibilidade, que é o que a gente mais gosta de fazer, por causa da credibilidade, que tem que ser feito a partir do 5º dia, tá? Então, assim, a gente pode até fazer a partir do 3º dia, mas a gente prefere que seja feito a partir do 5º dia. Por quê? Porque o organismo já está criando anticorpos da doença, e são esses células com anticorpos que a gente coleta para que seja feito o teste. A pergunta não pedia nada sobre testes em si, pedia como está a realização de testes para o corona, e não pedia para mim explicar sobre os testes. Mas eu acho que é importante vocês também estar ficando por dentro de como é a realização e qual é o momento correto de cada teste ser realizado. Então, a gente tem, na nossa unidade de saúde, a gente fornece 3 tipos de teste, que é o RT-PCR, que é esse do nariz, que a gente faz a coleta, então, do 3º ao 7º dia, que é esse que a gente diz que tem 90% de credibilidade, tá? Porque nenhum teste de sensibilidade, quando envolve anticorpos, tem 100% de acerto. Todos eles têm uma margem de erro, de falso positivo ou falso negativo. E esse é igual a todos. Então, a gente diz que o RT-PCR é o mais correto porque a gente coleta os anticorpos de dentro do nariz da pessoa. Os demais, os testes de sensibilidades, o teste rápido, que a gente coleta o sangue, que a gente coleta o IgG e o IgM, e o teste rápido que a gente faz com uma gota de sangue do dedo, eles têm menos sensibilidade. Não é que eles têm menos credibilidade, eles têm menos sensibilidade. Mas desde que feito nos dias corretos, eles também têm o acerto que eles devem ter. Então, o teste rápido, ele tem 70% de chances de dar correto. Numa próxima pergunta mais para frente, pede assim, por que é feito no 7º ou no 10º dia? Nem todos é feito no 10º ou no 7º dia, tá? Então, o teste rápido de sangue, a gente coleta a partir do 7º, mas estudos evidenciados a partir do decorrer da pandemia nos mostraram que, a partir do 10º dia, tem mais anticorpos. E a certeza do teste da credibilidade maior para nós é mais garantida. Então, a gente pede para coletar a partir do 10º dia. E o teste rápido, aquele que a gente coleta uma gota de sangue e dá o resultado na hora, também é melhor ser coletado a partir do 10º dia. Então, eu vou repetir para vocês entenderem bem, porque é confuso até para nós que trabalhamos na área da saúde e para outros colegas que trabalham juntamente com nós, que tem 3 tipos de teste e eles são de dias diferentes de coleta. Então, o teste que a gente coleta no nariz, para ficar mais fácil o entendimento, que é o RT-PCR, o SWAB, o teste que a gente manda para o LACEN, que é o teste que demora, ele é coletado do 3º ao 7º dia e é o que tem 90% de acerto.
tá? De credibilidade, é o que mais a gente coleta mais células de anticorpos, que a gente tem mais acerto no resultado. O teste rápido, que a gente coleta sangue, ele é coletado do 7º dia até o dia de hoje. Se eu quisesse ir lá coletar, eu posso coletar. Mas eu não tenho sintomas, então não tem necessidade de eu ir lá coletar. Mas eu posso coletar a partir do 7º dia dos meus sintomas, desculpa. Então, a partir do 7º dia dos meus sintomas. E o teste rápido, conforme os últimos estudos, a gente pede para que seja coletado a partir do 10º dia. Claro que todos esses testes têm que ser feitos com sintomas. Nenhum desses testes adianta vir lá e dizer assim, ó, eu quero coletar o teste, mas eu não tenho nenhum sintoma. Algumas pessoas assintomáticas positivam sim, mas é porque dentro da sua casa alguém teve contato, alguém deu positivo, tá? Não é do nada que alguém diz assim, ah, eu acho que eu tenho coronavírus, mas eu sou assintomático, eu não tenho nenhum sintoma e eu quero fazer o teste, porque eu acho que eu tenho. Não é assim. Eu acho que eu tenho não existe, gente. É dinheiro jogado fora, é o nosso dinheiro jogado fora. E vocês sabem que os testes são caros. Não é pouco dinheiro que a gente gasta para fazer teste. Por isso que a gente faz nas pessoas que têm sintomas. E ainda não são todas as pessoas que têm sintomas que precisam fazer o teste. Quando uma pessoa positiva dentro de uma casa, pelo protocolo do Ministério da Saúde, as demais pessoas que têm sintomas dentro dessa própria casa, a gente pode dizer que elas têm corona só pelos sintomas. E eu posso notificar elas dizendo que assim, essa pessoa tem coronavírus pelos sintomas e pela consulta médica. Se o médico disser, essa pessoa pelos sintomas tem corona, e uma pessoa da casa tendo o exame positivo, as demais também são positivas. Então, é um pouco dificultoso para entender, mas assim, é uma questão que a gente tem que fazer um pouco de economia e ter um pouco de bom senso e acreditar nas pessoas que estão trabalhando na saúde, entender que elas estudaram e que elas estudaram protocolo por protocolo que está vindo, e todo dia a gente tem um protocolo novo, a gente tem uma norma técnica nova, porque como é uma doença nova que chegou até a gente tem que estudar todo dia ela, a gente tem todo dia um assunto novo para estudar, é todo dia uma normativa diferente, a doença é uma doença que vai tendo mudanças, que no primeiro dia era para ser feito um teste de um jeito, depois já muda para um teste diferente. Então, a gente tem que estar acompanhando, a gente tem que estar lendo e estudando. Por isso que a gente pede confiança de vocês na gente, para ajudar a mostrar para o povo que dá para acreditar nos profissionais que estão ali, que estão trabalhando. Mas seguindo as perguntas que vocês nos mandaram, então eu vou para a pergunta número 2 que veio para mim. Qual a garantia que o primeiro teste feito no paciente não pode dar um falso negativo? Então, como eu já falei, se o paciente chega até nós, exigir fazer o exame, ou se o paciente for num laboratório particular, que está acontecendo muito, ou numa farmácia, e fizer um exame antes do 10º dia ou do 7º dia, vai dar negativo sim, mesmo que ele está contaminado. Se a pessoa chegar lá no laboratório, em qualquer laboratório em Xaxim, e disser assim, ó, eu quero fazer o exame do Covid, são R$300. O laboratório não vai dizer assim, quantos dias de sintomas você tem, o laboratório vai coletar. Então, esse exame, se você não tiver no mínimo 7 dias de sintomas, ele vai dar negativo. E daí o que acontece? Dali, 5 dias você vem lá no posto e a gente coleta um PCR para você, o exame do nariz, e esse exame vai positivar. Ou você coleta um outro exame no mesmo laboratório depois de 10 dias e o exame positiva. Então, deu negativo o teu primeiro teste porque você coletou na hora errada. Não é porque o exame deu falso negativo. É porque você fez o exame na hora errada. Ou porque assim, eu tive contato com uma pessoa contaminada hoje. Nossa, eu fico louco. Eu também ficaria, mas eu tenho contato com pessoas contaminadas todo dia.
e nem por isso eu faço exame todo dia. Eu nunca tive sintoma da doença, eu não faço exame. Então, assim, eu tenho que primeiro ver se eu vou ter sintomas da doença. Mesmo que eu tive contato com alguma pessoa que é doente, eu vou ter que esperar ter os sintomas. Se eu não apresentar sintomas, que bom, eu não estou contaminado com a doença. A gente não pode se apavorar, a gente tem que se proteger. O que as pessoas não estão fazendo é se proteger. Eu tenho que andar de máscara, eu tenho que me proteger, eu não posso tomar chimarrão na casa de ninguém, eu não posso sair dentro do carro, dar carona para alguém e não estar de máscara. Eu tenho que andar no carro com pessoas diferentes de vidro um pouco aberto. Então, eu tenho que respeitar as etiquetas que a gente aprendeu lá em março ainda. Eu tenho que estar respeitando isso, a gente não pode relaxar. Porque o que está acontecendo em Santa Catarina? Lá no início, quando iniciou a pandemia, a gente estava tranquilo. Depois deu um aumento. Aí depois tranquilizou de novo, todo mundo relaxou. Agora está aumentando. Isso também está acontecendo aqui em Lajeado. Teve um aumento de caso, a gente deu culpa para a Aurora. Beleza, tranquilizou. A Aurora acalmou. Agora começou a aumentar os nossos casos de novo. E agora é culpa de quem? Não é mais da Aurora, gente. É culpa de cada um de nós que não está se cuidando. Na mesma pergunta, tinha mais... Deixa eu só me achar, só um pouquinho. E daí, assim, ó, nessa mesma questão dizia assim, e quem garante que o paciente não tenha procurado a unidade de saúde? Então, assim, é muito importante, e o Ministério da Saúde também nos colocou nesses últimos dias e nos pede, a Secretaria de Estado de Santa Catarina também, que cada paciente venha nos procurar no primeiro dia dos sintomas. Que eles venham até a unidade de saúde no primeiro dia dos sintomas, que daí eles vão ser tratados e a gente vai agendar a coleta do exame. É isso que está acontecendo aqui com a gente. Os pacientes vêm e depois os pacientes ficam em contato com a gente até o dia da coleta, a gente passa o resultado muitas vezes por telefone e a gente vai ficando em contato com eles, até o dia que eles recebem alta por cura. Tá? Como a Tere já colocou, muito bem enfatizado, que a gente só teve um óbito até hoje e mais ninguém precisou internar. A gente já teve pessoas que tiveram o contato, que tiveram a doença, que tinham outras doenças associadas. A gente teve um diabético que se contaminou e, graças a Deus, não precisou internar. Então, assim, por quê? Porque ele procurou a unidade de saúde no início. Então, o paciente vem até a unidade de saúde no início dos sintomas, ele é tratado os sintomas dele, depois ele vai ser monitorado, coletado o teste. Os testes que vão para o LACEN demoram um pouco a mais, mas o paciente está tratado já. Ou não importa se o exame vai demorar 2 ou 3 dias, porque o tratamento ele já está recebendo. E daí, depois a gente vai monitorando até o momento que a gente pode dizer assim, o paciente está curado, não tem mais nenhum sintoma. Por isso que o nosso boletim vai mudando todo dia. Por isso que a gente já teve dias que a gente não tinha mais nenhum paciente ativo, que a gente chama, que todos estavam curados. A gente orienta as agentes de saúde que estão passando nas casas, que elas não entram nas casas, elas só passam e conversam. A gente orienta isso também para elas levar para as famílias, que no primeiro contato, no primeiro dia que o paciente tenha os sintomas, que ele venha procurar a unidade de saúde. E vocês sabem que a unidade de saúde está dividida. Então, é só uma equipe de saúde que está tendo contato com esses pacientes contaminados. O restante das equipes de saúde, o restante dos profissionais de saúde não estão tendo contatos com essas pessoas. Então, vocês podem chegar na unidade de saúde bem tranquilo, quem vai procurar outro serviço de saúde, pode chegar na unidade sem medo de se contaminar. E quem tem sintomas, procura o local que é atendido os sintomas do Covid, que vai ser muito bem tratado com certeza. A outra questão, então, está sendo seguido algum critério para a realização dos exames? É de 7 ou 10 dias. Porque em alguns casos
deu negativo e refez o exame e deu positivo. Então, acho que eu já respondi um pouco dessa questão. Estamos seguindo 5 critérios para fazer os exames. Eu já falei que a gente segue o protocolo do Ministério da Saúde e seguimos também as normativas técnicas do Estado de Santa Catarina, o que eles nos passam. Os critérios são aqueles que eu já falei lá no começo, para cada teste tem os seus critérios. Os pacientes têm que estar sintomáticos para fazer coleta. A gente não faz coleta em pacientes assintomáticos, tá? Somente se a família está contaminada. Daí, em alguns casos, a gente faz para descobrir de onde é que foi a contaminação da família. Se tem algum familiar que é crônico, para a gente também não deixar essa pessoa estar contaminada, ou estar tratando com olhos mais atentos essas pessoas que têm outras doenças crônicas, que são diabéticos, que são hipertensos, ou mesmo que são obesos, que tem alguma doença associada, a gente tenta ficar mais atentos. Mas se não só pacientes sintomáticos, pacientes que apresentam tosse, dor de cabeça, coriza, aperto no peito, dor de garganta. Eu acho que vocês já estão sabendo bastante quais são os sintomas, né? Que a gente fala sempre, que a gente põe na rádio, que as agentes de saúde falam, que vocês ouvem na televisão. Então, esses sintomas. Daí aqui tem de 7 ou 10 dias, eu já expliquei que conforme o teste também os dias para coleta, tá? E porque em alguns casos deu negativo e depois ele fez e deu positivo, eu também já expliquei e volto a falar para a gente lembrar, então, que se for feita a coleta nos primeiros dias vai dar negativo mesmo, porque o organismo ainda não fez os anticorpos, tá? Então, vai dar negativo mesmo, e a importância de coletar o exame nos dias certos. Não pensem que hoje eu entrei em contato com uma pessoa contaminada e amanhã eu já devo fazer o exame, porque esse exame vai dar negativo, tá? Só se eu tinha entrado em contato com uma outra pessoa que eu não sabia. E eu comecei a apresentar os sintomas e eu também não percebi. Porque muitas vezes, me deu uma dor de cabeça ontem e tal, eu não dei muita atenção. E eu só me dei conta no momento que eu percebi que eu entrei em contato com a pessoa. Mas, assim, é bem importante a gente seguir e conversar com as pessoas da saúde, ser bem orientada, não gastem dinheiro de várzea, não joguem o seu dinheiro fora e orientem a população para não gastar o dinheiro e não jogar o dinheiro fora, porque um exame feito nos dias zerados é jogar o dinheiro fora, tá? A outra questão. A cada quanto tempo é feito os exames para os funcionários da saúde que têm contato com as pessoas com coronavírus? Então, assim, a nossa equipe que está tendo contato com o coronavírus são 7 pessoas. Um motorista, 2 pessoas da limpeza, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma médica e a farmacêutica. Ninguém ficou sintomático até hoje, ninguém teve sintomas e ninguém precisou ser testado. A gente fez uma testagem em todos os funcionários uma vez, em todos, e nós que estamos lidando diretamente com o coronavírus não nos testamos mais, porque a gente acha que não faz necessário. E também os protocolos do Ministério e as normas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde do Estado nos dizem que a gente só deve fazer se a gente tiver sintomas. Então, a gente não teve sintomas, a gente não nos testou. A gente não acha que é necessário ficar fazendo testes cada 15 dias ou cada 8 dias, como tem municípios que estão fazendo, porque a gente não tem sintomas. Então, não é necessário. E até porque, se um de nós for positivo, a equipe vai ficar desfalcada. Então, assim, não tem necessidade de estarmos nos testando e estarmos criando pânico dentro da própria equipe, porque a gente é uma equipe preparada, quando a gente começou a trabalhar com o coronavírus, a gente sabia o problema que a gente tinha para enfrentar,
a gente tinha que estar preparado, a gente tinha que estar sem medo para lidar com o problema. Não adianta eu estar lá coletando um teste com uma pessoa tossindo no meu rosto, como pensando assim, quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? Será que eu peguei? Será que eu não peguei? Eu tenho que estar protegida, eu tenho que estar usando os EPIs que a prefeitura me fornece, tenho que estar sempre usando isso que é minha proteção, para ter certeza que se eu pegar um dia, pode ser que eu pegue sim, não vou dizer que eu não vou pegar, pode ser que eu me contamine, mas pode ser que nem seja lá na unidade de saúde, pode ser que seja dentro da minha própria casa, ou quando eu saio de lá e venho até a minha própria casa, na saída do trabalho, ou em um outro lugar. Ou pode ser que seja uma contaminação lá dentro da unidade de saúde. Mas, assim, a gente se protegendo e não tendo medo, enfrentando um problema, a gente não precisa estar se testando a cada semana ou a cada 15 dias. Somente quando a gente vai ter sintomas, a gente vai se testar. Outra questão, então, seria: tem alguma projeção de novos casos para os próximos dias? Então, assim, ó, eu até vou pedir desculpa para vocês, porque essa pergunta, assim, eu achei assim, uma pergunta quase que impossível para me responder. Porque, assim, como eu já falei para vocês, ela é uma questão que depende muito de cada um de nós. Como é que eu vou me cuidar? Como é que a minha família está se cuidando? Como é que os munícipes lajado-grandenses estão se cuidando? Como é que eu me cuido quando eu vou para Xaxim fazer compra? Quando eu vou para Xaxim no mercado? Eu estou indo para Xaxim a qualquer momento? Eu estou indo para Marema, para Entre Rios? Como é que está a situação de cada um de nós? A proporção de casos no nosso município vai crescer conforme nós nos cuidarmos. A proporção de casos no nosso município vai ser maior, depende de cada um de nós. É uma pergunta difícil de eu estar respondendo para você. Porque, assim, a Tere colocou os casos suspeitos que nós temos hoje no nosso município, os casos positivos, os casos ativos. A gente já teve dias piores, a gente já teve dias melhores e a gente não sabe como será o dia de amanhã. Hoje, o nosso dia de hoje foi um dia bem complicado, fizemos várias coletas, já recebemos alguns resultados. Tenho certeza que o dia de amanhã será igual, tá? Então, hoje, nos dias de hoje, está sendo bem apurado. As pessoas não estão se cuidando, tá? Se vocês saírem nas ruas aqui de Lajeado Grande e olharem quantas pessoas usam máscaras na rua, ninguém quase usa máscara. Ninguém está se importando muito, porque não sei se eles pensam se contaminar vai ser bom, porque depois eu não pego mais, mas a gente tem que partir daquele pressuposto que a gente não sabe se a gente se contaminar uma vez, a gente não se contamina mais, porque ninguém ainda conseguiu, por estudos, nos dizer se uma contaminação só vai ser, cada um vai passar, ou se eu vou criar anticorpos para não mais me contaminar, ou se eu posso me contaminar uma segunda vez, ou se eu posso ficar sem anticorpos mesmo me contaminando. Então, assim, a gente não sabe como vai ser a doença daqui para frente, mesmo em quem se contaminou já. Então, assim, é bem difícil responder essa questão. Mas, assim, o que eu peço para vocês, como pessoas, autoridades do nosso município, que vocês são, é para que nos ajudem a incentivar, a cobrar do povo para que usem máscaras, para que, quando estão com sintomas, procurem o mais rápido possível a unidade de saúde, para que acreditem nessa equipe de saúde que está passando horas e horas estudando, que está trabalhando às 8 horas que somos contratados e muitas outras horas em casa e fora de casa também, para deixar vocês tranquilos e para deixar essa nossa comunidade com menos casos possíveis e com mais pessoas curadas possíveis.
e que a gente luta para que ninguém seja internado e para que ninguém mais morra, mas isso a gente não pode prometer para ninguém também, porque a gente não sabe como será o dia da manhã. A gente sabe que hoje estamos aqui, mas amanhã pertence a Deus. Então, assim, com a ajuda de todos, a gente vai fazer um dia de amanhã melhor para Lajeado Grande. A gente pede a colaboração de vocês para que todos usem máscaras, para que vocês ajudem e que parta de vocês isso, para que cada dia que vocês saem na rua, vocês lembrem de pôr a máscara, para que vocês usem a etiqueta da gripe, da síndrome gripal, para que vocês usem o álcool gel, para que vocês lavem as mãos e para que vocês sejam um de nós nessa pandemia, um agente da saúde, que lute, que leve para toda a sociedade uma palavra de conforto, porque a gente tem muitas pessoas que estão em casa precisando de uma palavra de conforto. Pouca visita, que não estejam indo nas casas para tomar chimarrão, para que vocês assim orientem as pessoas para que não vão nas casas tomar chimarrão, sigam as mesmas orientações que a gente dá para as pessoas, para que não façam muitas visitas, para que não vão tomar chimarrão, para que se cuidem cada dia mais. Então, eu acho que o que era para mim expor para vocês, eu tentei expor da melhor forma possível, e se ficou ainda alguma dúvida, estou à disposição. E uma boa noite a todos, e uma boa saúde a todos, e estamos à disposição, tanto na unidade de saúde, quanto no telefone particular, tanto no momento que vocês precisarem, a gente está à disposição. Obrigada e uma boa noite a todos. Agora fica a Tatiane, vai responder as demais questões. Acho que você está por aí. Então, agora eu passo a palavra para a Catiane e depois dela ainda gostaria de fazer algumas considerações finais, tá? Passar a palavra para a Catiane, então. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Então, gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o seu Leodil Coutro, na presença dele, os demais vereadores aqui presentes, a secretária da Saúde e a colega enfermeira Franciele Baggio. Então, seguindo aqui a normativa que vocês nos mandaram em relação às perguntas, pessoas que usam medicação para doenças pré-existentes, se infectadas pelo novo coronavírus, devem interromper ou modificar o seu tratamento? Não, elas não devem interromper e nem modificar o seu tratamento. Se caso isso for necessário, elas devem procurar o médico e somente ele que vai determinar se elas irão parar ou não o tratamento. Então, seguindo para a próxima pergunta. O posto fornece algum medicamento para o tratamento do coronavírus e quais os medicamentos? A unidade de saúde de Lajeado Grande não fornece nenhum medicamento para o coronavírus, porque até o momento não existe nenhum medicamento para o coronavírus. Dando sequência, então, para a próxima pergunta. Estão pensando em adquirir a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina, para que logo que apareçam os primeiros sintomas, já aplicar na população como forma preventiva? Bom, se vocês ouviram a fala da enfermeira, vocês vão ver que medida preventiva até o momento são apenas o quê? Uso da máscara, higiene das mãos e a questão do isolamento social. A hidroxicloroquina, a gente não tem, até o momento, não vamos adquirir a hidroxicloroquina, devido a ela não ser benéfica tanto para a questão da prevenção, como para a questão do tratamento. Isso baseado na medicina, baseada em evidência, né? Até porque, assim,
a médica que está no controle, na conduta do coronavírus, ela também não é a favor do uso da hidroxicloroquina. Então, não adianta nós adquirirmos se isso não será prescrito. E até o momento, se vocês acompanharem, vocês podem perceber que ela não tem nenhum benefício, nem na prevenção e muito menos para tratamento. Ela é só utilizada para doenças da malária, né? E para doenças autoimunes. A questão da aquisição da azitromicina e da ivermectina, esses 2 medicamentos já constam na lista municipal de medicamentos, são medicamentos que nós temos disponíveis na unidade de saúde. A azitromicina, ela é um antibiótico, ela não pode ser usada como prevenção de maneira alguma, porque a COVID-19 é um vírus e a azitromicina é um antibiótico usado somente para doenças infecciosas bacterianas. A ivermectina é um parasitário, né, que é usado tanto para pediculose como para vermes. Até o momento está sendo utilizado, porém não tem nenhum benefício comprovado. Temos esses 2 medicamentos disponíveis na unidade de saúde e também estão sendo prescritos de acordo com a conduta médica. Aqui a gente tem que ter um olhar um pouco delicado pela seguinte questão. Devido a esse uso indiscriminado, tanto da população, que muitas vezes sem informação alguma, acaba correndo, indo nas farmácias, buscar esses medicamentos, acontece que a ivermectina já na farmácia comercial é um medicamento que já não se encontra mais disponível, né? Ela está escassa. A azitromicina, até hoje eu entrei em contato com os nossos fornecedores, nós temos disponíveis, temos um estoque bom, graças a Deus, mas até o momento, devido a esse uso abusivo, aí acaba aparecendo os oportunistas, né? O preço está aumentando e está tendo bloqueio. Até o momento, hoje temos o bloqueio de compra da azitromicina e da ivermectina devido a essa questão do reajuste financeiro. Porém, no momento, a nossa unidade tem sim disponível, se caso a médica achar necessário e prescrever, é claro. Se vocês observarem, de acordo com como a secretária explicou e a enfermeira também, os nossos casos são conduzidos de uma maneira muito eficaz. A doutora tem uma conduta terapêutica muito boa. Nós recebemos avalanches de estudos, de normativas. Então, nós estamos constantemente, o tempo inteiro, nos atualizando para ver o que é melhor e o que não é necessário. Essa questão do kit, a gente tem que levar em consideração assim. Nós acompanhamos todos os municípios e vamos pelos dados de efetividade dos nossos casos recuperados, de acordo com o tratamento que vem sendo aplicado. Então, se vocês observarem, nós temos uma efetividade muito grande da resolutividade dos nossos casos. Não tivemos nenhum agravante, fora aquele caso esporádico que a Tere já explicou para vocês. Então, assim, a gente não pode sair por aí fazendo um kit que não é considerado seguro e eficaz, levando em consideração que o paciente pode ter muito mais evento adverso do que benéfico, né? E levar em consideração também desperdício de recurso público, né? Porque se não tem efetividade, não tem por que a gente adquirir. E também colocar uma situação para vocês, que muitas vezes os pacientes, eles recebem o medicamento, eles levam para casa, eles não fazem todo o tratamento, né? O que a gente já percebeu assim, alguns queridos até de repente por falta de informação, não. Que a gente fala, tem que concluir o tratamento para conseguir ter a melhora desejada. Eles acabam às vezes guardando o medicamento, dando pro vizinho, né? Se caso necessário for. Então, assim, a gente pede que o tratamento prescrito, quando o paciente retira,
ele faça de maneira segura e eficaz de acordo com a prescrição e a indicação. Porque de que adianta também nós adquirirmos um kit, entregarmos, deixarmos para o paciente e a gente vai saber se ele vai usar de maneira correta? Enfim, nesse momento, não temos, de acordo com a conduta médica, essa questão de adquirir um kit, porque se vocês forem ver, não tem nenhum tipo de efetividade, as nossas condutas estão sendo condizentes de acordo com os casos. E a medicação azitromicina e ivermectina temos sim disponível, graças a Deus, temos um estoque bom, porém nesse momento que o povo está tomando exacerbado, né, que virou modismo, né, então a gente tem que, assim, sempre quando aparece essas modas, a gente vai assim, quando aparece, todo mundo está usando, a gente tem que levar em consideração que é seguro e eficaz. O tempo todo, como a enfermeira falou, a equipe vem se atualizando, lendo normativas, para dar o melhor possível de tratamento e conduta para o paciente. Então, assim, ninguém vai ficar sem tratamento. Se naquele momento que o paciente foi consultar e a doutora achou necessário aquele tipo de medicação, é aquela que nós iremos entregar. De acordo com a evolução do quadro clínico, o tratamento vai sendo modificado. Porque, como a enfermeira falou também, a saúde não é uma área exata. A gente não tem como, hoje o paciente estava bem, amanhã ele pode evoluir de uma maneira diferente. Então, é a partir do momento da evolução do quadro clínico do paciente que a doutora vai moldando o tratamento. Então, medicamentos, de acordo com a conduta médica, nós temos sim disponível, e estamos fazendo de forma eficácia e também comprando de maneira que seja coerente com a nossa realidade. Eu acredito que eu tenha respondido. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Meu muito obrigada e uma boa noite a todos. Ele quer conduzir, não sei para quem que fica a palavra agora. Então, pessoal, estão ouvindo? Sim, Tere. Sim? Sim, Eu penso, assim, que nada se esgota, né? Então, a gente teria muito mais para estar falando. Acredito que se tem dúvidas, vocês poderiam, de repente, estar passando para o presidente pode nos repassar e a gente encontra uma forma de poder estar explicando, enfim, informando aos senhores e às senhoras. Quero agradecer a equipe, de antemão a toda a equipe, como tão bem a enfermeira Franciele colocou, de toda a questão dos testes e tudo mais. E agora a farmacêutica informou a respeito da medicação. Eu acredito que ela deva ter sido clara, que até o presente momento não existem medicamentos que a gente possa, que a ciência diga, não, isso cura tal coisa, isso cura o Covid. A partir do momento que isso estiver posto e realmente seguro, certamente Lajeado Grande incluirá na sua lista, porque aí se passa a ser um medicamento para curar a Covid. O que está sendo feito, então, é tratado cada sintoma do paciente de acordo com as medicações necessárias para os referidos sintomas. E como também a farmacêutica colocou, nós temos as medicações que estão sendo prescritas todas na nossa unidade de saúde. A hidroxicloroquina, que foi perguntado também, então, não disponibilizamos porque é uma medicação que ainda não está comprovada cientificamente e nós sabemos que é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais e que é necessário assinar um termo também da utilização dessa medicação e o paciente que utilizar, ele tem que fazer
exames diariamente para o controle, então, da medicação no organismo, porque ela traz realmente bastante efeitos colaterais, por isso que até o presente momento ela não é, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, ela não está ainda comprovada, então por isso não se coloca em questão para que haja segurança, sim, com o tratamento dos pacientes. Dizer que a nossa farmácia, ela tem muitos medicamentos que a gente não tem encontrado dificuldade até o presente momento, porque esses medicamentos que estão sendo utilizados são da farmácia básica, nós sempre tivemos aqui, e temos, claro, que quando iniciou e a gente foi informado de que haveria necessidade desses medicamentos, além do normal, foi adquirido um número X para que a gente pudesse atender e tivesse folga no atendimento da população. Tá? Então, assim, temos bastante segurança nesse sentido. Eu quero dizer também para os senhores e as senhoras que, com referência aos testes, nós recebemos, então, o Ministério da Saúde enviou testes rápidos, que fez isso para todo o Brasil, e para nós aqui em Lajeado Grande, nós recebemos, foram 10 caixas, então, correspondente a 200 testes rápidos, e nós temos ainda bastante deles, estão sendo utilizados conforme a necessidade. Também em função de que o LACEN estava tendo problemas, e é muita procura mesmo do SUAB, né? A gente também fez contrato com o laboratório para poder estar atendendo a nossa população com exames de sangue, né, do coronavírus, e também a gente envia para o LACEN, que é muito seguro, esses exames. Então, a gente tem essa disponibilidade para a população, não temos deixado ninguém faltando nada até o presente momento, pelo menos que eu tenha conhecimento, né? Então, quero agradecer por tudo isso e dizer que a gente se coloca à disposição, sim, vejam como vocês acharem melhor. Eu só gostaria, não era a pergunta aqui que nos foi endereçado, mas eu gostaria de estar informando a vocês que são autoridades sobre os demais atendimentos da atenção primária à saúde. Então, como eu falei anteriormente na minha fala, nós não temos somente o coronavírus para atender, a gente tem toda a restante demanda. E nós temos atendido de uma forma, assim, um pouco mais restrita, porque uma parte da equipe foi direcionada para o atendimento exclusivo do COVID, porém não deixando também de lado as demais patologias, tanto que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós temos o grupo de gestantes, que é um trabalho que precisa ser realizado, e a gente está fazendo esse grupo virtualmente, como essa reunião que nós estamos fazendo agora, então tem surtido efeito e é bem interessante também. E assim, voltamos também a chamar os hipertensos e diabéticos para fazer os exames que são anuais, então os laboratórios estão vindo para fazer a coleta. Demais exames que são solicitados pelos médicos, a gente solicita em função do transporte, que quem possa ir até os laboratórios credenciados façam isso, e se não, estão sendo coletados também aqui na unidade de saúde do município. Dizer também que nós temos 2 pessoas afastadas, mas que estão fazendo uma internada, enfim, e uma outra fazendo trabalho remoto em função da questão de pessoal mesmo e de patologias que tem, que é necessário fazer dessa forma.
Dizer que as urgências e emergências a gente continua sempre atendendo, e o que é necessário mandar para o hospital a gente manda, enfim, tá? Então, os laboratórios voltaram a funcionar. A questão de odontologia. Bom, a odontologia, nós estávamos já voltando a atender, em função de que o nosso município já tinha dado uma equilibrada nos casos, nós já estávamos voltando a atender eletivo. Porém, como o quadro modificou e, assim, o profissional odontólogo, ele vai mexer exatamente no local que mais transmite, que é de maior transmissão o coronavírus, então, que é nas vias aéreas e respiratórias, né? Então, a gente atende as urgências e emergências odontológicas, os 2 dentistas fazem isso, né? E gostaríamos realmente de poder fazer a parte eletiva, porém, por hora, a gente precisa fazer dessa forma para dar segurança também ao profissional, tá? E também ao paciente em si. Também gostaria de colocar a respeito das especialidades, que nós já estamos, assim, desafogando o que ficou de fila em função do coronavírus, porque antes a gente praticamente eram pouquíssimas coisas que ficam na fila, que é o que mais se utiliza aqui é a consulta oftalmológica, que quase todos utilizam óculos, né? E também tem a outra especialidade, que é a endocrinologia, que também tem muita procura, então era somente essas 2 especialidades que tinham um pouquinho de fila para poder liberar. Mas nós estamos, então, a partir do momento que foi disponibilizado através do Estado, que a gente poderia estar fazendo, sim, transporte 50%, e que as clínicas voltassem a atender, a gente está encaminhando para os profissionais que estão atendendo pelo SISAMOST, porque a gente também tem alguns profissionais que se descredenciaram e alguns que não retornaram ao atendimento porque é uma opção deles, né? Então, assim, e estamos fazendo da melhor forma possível, procurando atender a todos, procurando fazer com que tudo isso ande. E eu gostaria de colocar a respeito das cirurgias eletivas, que o Estado já tinha liberado e nós já estávamos, inclusive, com datas marcadas, exames marcados para as pessoas que têm necessidade das cirurgias, mas o último decreto que veio faz uns 20 dias, um pouquinho mais, ele cancelou por causa da questão hospitalar. Que eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a nível de Brasil estava faltando medicação que é anestésica, né? Que é muito utilizada também agora na intubação dos pacientes de coronavírus. Então, veio essa portaria pedindo para que os hospitais cancelassem as cirurgias eletivas para que houvesse remanejamento desses medicamentos entre os hospitais, para aqueles hospitais que atendem mais o coronavírus e as urgências maiores, enfim. Então, dizer a todos que estamos procurando fazer o melhor por todos, pelo povo lajeado-grandense, atendendo dentro das possibilidades que essa pandemia tem nos possibilitado. Gostaríamos sim de poder fazer mais, porém é aquilo que eu falei, é fazer aquilo que nos é possibilitado fazer em função da questão da pandemia. Agradecer mais uma vez, agradecer a vocês, vereadores, ao presidente pela oportunidade, e qualquer dúvida que tiverem, vocês conversem entre vocês e vejam a melhor forma para que a gente possa estar, então, dando maiores informações e orientações, enfim. Quero também aqui agradecer de público a equipe de saúde de Lajeado Grande que nós temos, e dizer que, sim, estamos fazendo um trabalho muito assertivo,
Tá? Isso não é mérito da secretária, não é mérito do prefeito, não é mérito particular de ninguém, é mérito de toda uma equipe, de todos juntos. Muito obrigada a todos, uma boa noite, e que a gente possa ter muita saúde e divulgar, então, os cuidados que é preciso ter para que a gente continue com essa boa saúde que temos. Muito obrigada. Então, quero agradecer a secretária da Saúde, a Tere, a Catiana, a Franciele, pela excelente esclarecimento sobre o coronavírus. Também quero aproveitar, então, a oportunidade de dar os parabéns a toda a equipe da saúde, realmente, que nem a secretária falou, que é uma excelente equipe. Hoje mesmo eu estive no posto de saúde, fui muito bem atendido. Então, parabéns a todos vocês que estão colocando a sua vida em risco, na verdade, na linha de frente, para atender nós, os munícipes de Lajeado Grande. Também falando, então, aproveitando que estamos falando da saúde, eu quero comunicar, então, eu recebi um comunicado da deputada federal Ângela Mito, do Partido Progressista, que liberou para o município de Lajeado mais R$150 mil, então, destinado para a saúde. Com certeza é um dinheiro, né, que vem agregar mais para a gente fazer, com certeza, um melhor trabalho junto à saúde para quem precisa. Então, gostaria de deixar espaço livre para a manifestação, se alguns senhores vereadores desejarem fazer uso da palavra. Nada mais tendo a tratar na ordem do dia, marca a próxima sessão ordinária para o dia 27 de julho de 2020, às 19 horas. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.